aviso, a semana que vem a gente vai comemorar o aniversário de 44 anos da nossa casa, né? E aí não vai ter atendimento fraterno, tá? A palestra vai ser uma palestra musical, vai ser na segunda-feira, vai ser um coral, que é dia 22, e na quarta-feira vai ser uma palestra musical, que é dia 24, que é a quarta-feira que vem. Então, na quarta-feira que vem, vocês estão todos, assim também na segunda, claro, né? Porque são os 2 dias de comemoração. Mas na quarta-feira eu estou falando porque seria, né? O pessoal está mais acostumado a vir na quarta. Aí está todo mundo convidado para a nossa confraternização. Tem a palestra musical, em seguida tem os contos e bebes ali, né? E a gente confraterniza, tá certo? E aí a gente vai ter muito prazer em receber todos vocês. Quem quiser trazer alguma coisinha, pode trazer também. Às vezes quer, vou levar um conto, qualquer coisa, uma coisinha gostosa que eu faço, a gente agradece, tá? Então tá bom, eu espero todos vocês na próxima quarta para a gente comemorar. E na segunda também, tá? Porque na segunda também vai ter o coral. Quem quiser vir na segunda, pode vir, né? Eu vou fazer para vocês uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essa afirmativa do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi literalmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos homens bons e sinceros.
aproveitar a serenidade que a música nos deu, né? Uma música tão bonita, que nos trouxe tanta paz, para que a gente continue com os nossos pensamentos elevados ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco nesse momento, nos envolvendo na sua paz infinita, iluminando os nossos pensamentos, os nossos corações, pedindo a Ele que nos ajude nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, que possamos melhorar um pouquinho que seja a cada dia, e confiante sempre que Jesus está conosco, que Ele nos ampara nas nossas dificuldades do dia a dia, pedindo aos mentores espirituais que estejam conosco nessa noite, nos auxiliando para que possamos seguir na nossa caminhada, que esses mentores espirituais, o mentor espiritual da nossa casa, possa iluminar a nossa palestrante, para que ela nos traga a sua mensagem de paz, e contando sempre com o amparo de Jesus e com a proteção da espiritualidade maior, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Prazer, a gente recebe a nossa querida amiga. Seja bem-vinda. Obrigada. Vou começar a ficar desconfiada. Todo dia eu estou aqui, você viu? Todo dia. Mas não posso deixar outros. Tá. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e continue conosco, agora e sempre. E o nosso assunto de hoje, esperança. Você ligou, Maria? Não sei. Eu não sei não. Ligou? Agora ligou. Né? Tá. Mais uma vez, boa noite. O nosso assunto de hoje, esperança. Estou vendo gente diferente ali, gente bonita. Quer dizer, cada vez mais bonita. O que é isso? Sejam todos muito bem-vindos e que a doce paz de Jesus esteja e continue conosco agora e sempre. O nosso assunto de hoje é esperança. E o Emmanuel, numa lição chamada Esperança, no livro Vinha de Luz, a lição do capítulo 75, ele fala que a esperança é a luz do cristão. E no momento conturbado em que nós nos encontramos, achei oportuno falarmos sobre esse assunto hoje, para que tenhamos esperança. Paulo, na sua carta célebre aos Romanos, ele diz assim: porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só, Paulo colocando lá na carta aos Romanos, ele colocando a esperança como um super motivo de as Escrituras terem sido escritas. É claro que nós sabemos que isso é um detalhe, né? Um detalhamento, uma janela que ele abriu nas Escrituras. Porém, nós entendemos que, de fato, a esperança, como diz Emmanuel, é a luz do cristão. Sem esperança, nós não caminhamos. Nós nos deprimimos, nós reclamamos, nós perdemos tempo, nós criticamos, nós ficamos pessimistas, etc, etc. E muita coisa ruim pode advir dessa situação de desesperança. Inclusive o próprio desespero. Imagine nós ficarmos desesperados. Nós perdemos completamente o raciocínio, todo o nosso sentimento, todos os nossos pensamentos
ficam conturbados quando chegamos a uma situação de desespero. Por isso é importante nós cultivarmos a esperança. Porque quando Jesus disse, buscai e acharei, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. O que ele quis dizer com isso? Óbvio que ele quis dizer que nós devemos cultivar o bom senso, a boa esperança, através do cultivo de bons hábitos e da própria esperança. Porque tudo aquilo que nós buscarmos, procurarmos com afinco, nós vamos encontrar. Se nós buscarmos uma coisa muito positiva, nós vamos encontrar essa coisa positiva. Pode demorar, mas que tenhamos paciência e que tenhamos esperança, que nós vamos encontrar. Do momento que nós buscamos, nós encontramos. Inclusive, isso é válido para as coisas negativas também. Quando nós buscamos o mal, ainda que de forma impensada, de forma inconsciente, nós vamos defrontar com esse mal mais cedo ou mais tarde. Aliás, geralmente, o que é ruim é mais fácil de nós conseguirmos num mundo de mediana evolução, em que ainda predominam muitas coisas negativas, muitas coisas ruins, muitas coisas tristes, inclusive acontecimentos, usos, costumes, vícios, né? Mas é evidente que nós estamos aqui proclamando a esperança, e não para falarmos do que é negativo e do que é ruim, né? Porque isso todos nós conhecemos de sobejo. O que acontece, que nós gostaríamos mesmo, é de falar sobre a esperança como aquela luz que nos guia. Como diz Emmanuel, é a luz do cristão. Só que vamos ver, por exemplo, se nós olharmos o sentido da palavra esperança, nós vamos ver que a esperança não é a mesma coisa de uma simples espera. Ah, eu espero em Deus. Ah, eu tenho fé. Deus vai fazer por mim. Deus vai me dar o que eu preciso. Pode ser no sentido amplo, mas no sentido restrito, o que nós temos que fazer? Trabalhar para conseguir aquilo que nós quisermos, desde as coisas materiais até as coisas morais, espirituais, éticas, etc. Não é? Então, a modificação da nossa vida para melhor depende de nós, depende de cada um. Não é? E aí é interessante nós falarmos isso, que a modificação da nossa vida para melhor, as nossas conquistas, tudo de bom que nós queremos obter, depende do esforço de cada um, depende da vontade de cada um, isso é uma verdade. Aí, todas essas coisas que nós questionamos, Kardec questionava também na época da feitura ou da codificação do Espiritismo, quando ele perguntou na questão 924 de Livro dos Espíritos, para os espíritos superiores, que eu respondia, né, respondi as perguntas feitas por ele perguntou assim, questão 924, Livro dos Espíritos: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Olha só, existem males que não dependem da maneira de agir de ninguém, que não acontece. Acontece muita coisa ruim que a gente não buscou, que a gente não quis, que a gente não queria, que nós fazemos tudo para que não acontecesse, de repente acontece uma coisa ruim que não depende da vontade de ninguém, ou pelo menos daquelas pessoas que são atingidas, e ferem, dizer, o homem justo. Por que ferem? Fala, ferem o homem justo. E o homem justo, se ele é justo, ele age com retidão. Se ele age com retidão, a gente imagina, ele não merecia. E é isso que nós falamos, ele não merecia esse problema, esse sofrimento. Coitado, aconteceu justo para essa pessoa, essa coisa ruim, essa tragédia, seja lá o que for, de negativo, né? Então, Kardec perguntando para os espíritos, lá na 924 dos Espíritos, que existem coisas que independem da nossa vontade e que ferem, que acontecem, e que quando acontecem, ferem aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que não merecia, no nosso critério, né, sofrer aquele padecimento naquele momento. Aí ele diz assim, pergunta, Kardec: não há algum meio de se preservar deles, esse
nós não queremos e não merecemos às vezes, não é isso? Então, não existe um meio de evitar isso? A resposta: o atingido deve resignar-se sem queixas, se desejar progredir. Quer dizer, uma questão do progresso é a não queixa, é a não reclamação, é a aceitação. Lá no livro O Problema do Certo deste Cuidador, Leon Denis, no capítulo em que ele fala sobre as potências da alma, o título do capítulo, se não me engano é o último capítulo do livro O Problema do Certo deste Cuidador, de Leon Denis, é um livro muito consagrado, muito conhecido de todos nós. Ele fala sobre as principais potências da alma. E dizer, a vontade é a principal potência da alma. Olha que interessante, a vontade. E nós sabemos que mesmo, de todas as características do espírito, da alma, que é o espírito encarnado, a principal questão que ajuda mais a evoluirmos é exatamente a vontade. A pessoa que tem vontade, ela se esforça e consegue mais. Uma evolução mais rápida, uma esperança maior, um crescimento na fé e em todas as virtudes. E se livra de muitos vícios. Então, Leon Denis coloca a vontade como o principal atributo, ou a principal característica, a principal potência da alma. E aí, ele diz assim, aqui já os espíritos respondendo, os espíritos de luz, né, respondendo para Kardec, falam: o atingido deve resignar-se sem queixas. Quer dizer, a pessoa que reclama muito é sinal de que a vontade é incipiente e que ainda existe ali uma pouca evolução, uma inaceitação, e tudo isso dificulta para quem está ela própria. A pessoa começou a choramingar, começou a reclamar, começou a ficar com coisinhas, com qualquer situação que é triste, que todos nós enfrentamos tristezas e problemas, não é verdade? Então, quando a pessoa reclama muito, é sinal que é um espírito de pouca experiência, de pouca vontade, de pouca maturidade e de pouca evolução. É evidente que todos nós temos o direito de reclamar, temos o direito de falar, mas se aquilo não dependeu de nós, por que eu vou reclamar? Então eu recebo e aceitando fica mais fácil. Então ele diz: o atingido deve resignar-se sem queixas, se desejar progredir. Ora, nós todos não viemos aqui no mundo exatamente para progredirmos. Alguém veio aqui para ficar do mesmo jeito, não evoluir em nada, não crescer em nada, não fazer nada, não fazer nenhum curso, não aprender, nada, ficar assim, né? Só deixando a vida passar, deixa a vida me levar, né? É a música lá do Zeca Pagodinho, não é? Deixa a vida me levar, que é uma música engraçadinha, né? Mas, nesse sentido aqui de seriedade que nós estamos falando, nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós temos que ir levando a vida de acordo com aquilo que nós vamos aprendendo, e evoluindo, melhorando, e exigindo mais de quem? De nós. Uma postura melhor, uma postura mais adequada, sem muita reclamação, sem muito chorume, que funciona melhor. Eu costumo dizer assim, as pessoas sempre perguntam: está tudo bem? Está tudo bem. Muitas vezes não está, às vezes está horrível, às vezes está péssimo. Então a gente está sendo fingida, está mentindo? Não. Nós estamos nos esforçando para melhorarmos e para que a situação melhore. Porque no momento que eu falo: não, está horrível, porque meu marido isso, porque meu filho aquilo, porque eu outro não sei o quê. É diferente, gente, de uma conversa onde as pessoas confiam umas nas outras, e às vezes contam algumas coisas diferentes. Agora, quando nós desenvolvemos o ato da queixa, contumaz o tempo todo a respeito de tudo e de todos os acontecimentos, isso gera um pessimismo. E é como se penetrasse mais aquela coisa que podia ficar de fora de nós, aquilo penetra mais em nós. E passa a fazer parte do nosso cotidiano esse mau hábito do queixume,
da queixa, que é a maior perda de tempo. E não resolve nada, e nunca resolveu nenhum problema em tempo algum. Por isso que os Espíritos aconselham que a pessoa que deseja evoluir, ela deve aceitar as situações sem reclamação. Olha, o atingido deve resignar-se sem queixas, se desejar progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação. Onde? Quem que consola se a pessoa nem sabe que eu estou sofrendo? Pois se eu não queixei, eu fiquei calmadinha, está tudo bem, está beleza, está ótimo, né? Como? Quem que vai me ajudar? A minha consciência. A consciência de cada um. Isso os Espíritos respondem. Olha aqui. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. Então, se a situação é ruim agora, vai ser melhor um dia. Por quê? Porque eu não estou queixando, porque eu estou me fortalecendo. Ah, você está se fortalecendo, mas está todo mundo xingando, está todo mundo brigando, está todo mundo protestando, está todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo. Você é bobo. Sejamos, mas sejamos verdadeiros, independente das críticas. Mas se nós queremos evoluir, nós levamos vantagem em não nos queixarmos das situações ruins, daquelas que não nos favorecem e que, no entanto, nós não procuramos, mas acontecem com todos nós, né? Então, a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. O futuro melhor chega quando nós fazemos o necessário para obter esse futuro. Então, o que acontece que a gente percebe? Que o mundo está demorando um pouquinho para evoluir, as pessoas, né? As pessoas estão demorando um pouquinho porque não querem entender. Não querem entender. Elas querem ter o direito com isenção de deveres. Direitos e mais direitos, todo mundo quer. Mas os deveres nem sempre nós cumprimos. Então, por isso é necessário nós atentarmos para uma coisa chamada autoconhecimento. Olhar para dentro de si, ver aquilo que ele dispõe de vantagem e trabalhar isso para evoluir cada vez mais aqueles sentimentos mais positivos, e, inclusive, praticar mesmo a esperança, todo santo dia. Fazer uma autoanálise e olhar para dentro de si, evidentemente, fazer essa autoanálise e ver em quantas anda a sua esperança. Eu tenho esperança? Fazer perguntas a si mesmo é necessário, é indispensável que nós façamos perguntas a nós mesmos. E quando nós estabelecemos esse diálogo íntimo, nós não nos sentimos sós. Por quê? Porque a nossa vontade trabalha o nosso caráter de tal forma que a gente se torna melhor. Quando a gente vê aquelas coisas que nos incomodavam até ontem, até o ano passado, até 2 anos atrás, já não nos atingem mais. Ué, qualquer coisa eu brigava por causa daquilo, ou que o fulano fazia ou falava, por exemplo. Ah, não me incomoda mais. Será por quê? Porque eu progredi, porque eu exercitei a esperança. Porque a esperança, gente, se nós olharmos o significado, mesmo no dicionário comum da língua portuguesa, esperança, que vem do latim, não significa só espera. Ah, espera, confia que Deus vai fazer por você. Não vai fazer. Por que Deus vai fazer? Pode. Deus pode tudo, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ora, se Deus é a causa primária de todas as coisas, então por que Ele não faz isso para mim? Porque é o objetivo divino, e deveria ser de todos nós, o próprio crescimento, a própria evolução. Então eu tenho que fazer por mim, eu tenho que buscar por mim uma caminhada de luz, de paz, de esperança, de consolação, de crescimento, de evolução nesta vida. E em todas as outras a gente continua seguindo, né, as vidas sucessivas. Nós sabemos que temos outras e já tivemos outras anteriores, né? Trazemos uma bagagem de milênios e a gente ainda sabe pouco, não é? A gente ainda consegue
principalmente no terreno da resistência moral, né? Na tendência que nós temos às viciações, aos males, aos queixumes, que nos denigrem o caráter e afasta os bons espíritos encarnados, que são os nossos irmãos daqui, e que gostam de uma pessoa que todo dia está choramingando, está reclamando, está falando mal dos outros, sempre pessimista, sem esperança, sempre naquela coisa ruim, batendo na mesma tecla. Ninguém gosta. A pessoa às vezes fica, tolera a companhia, tolera a amizade, tudo, porque tem gratidão, tem outras coisas que envolvem, mas não que seja agradável, não é? Ao passo que a pessoa que anima, que tem bom senso, que procura entender melhor as coisas, que procura desculpar, que procura compreender o outro, estender a mão para o outro, é diferente, né? É mais fácil para ela e para quem convive com essa pessoa. Então aqui, os espíritos, respondendo a Kardec, dizem que a pessoa que é justa, quando ela sofre, ela tem a condição, ela deve praticar a aceitação. E tendo a esperança de um futuro melhor, ela terá esse futuro melhor quando ela fizer de tudo para obter esse futuro. Porque o nosso futuro, assim como o nosso presente, e como foi o nosso passado, sempre dependeram e dependem de nós, de cada um. Não é de nós todos, mas de cada um em particular. E de nós todos, quando nos unimos numa coletividade, num grupo maior. Né? Daí a importância de nós sermos solidários, nós temos redes de apoio. É comum nós falarmos isso, né? Ah, precisa de uma rede de apoio. Sim. Mas quando nós estamos diante de Deus e da nossa consciência, nós devemos nos bastar. Em se tratando da evolução pessoal. Que é disso que nós estamos falando aqui. A esperança é um atributo até da nossa evolução. É um instrumento, é uma ferramenta que nós podemos lançar mão, né? Esperando um futuro melhor, esperando uma vida mais alta, tendo a certeza de que vamos encontrar isso, porque estamos fazendo tudo, né, para obter essa vida mais alta, essa vida melhor. Porque a esperança, a palavra esperança não quer dizer espera indefinida, quer dizer, a esperança é uma espera com objetivo, é uma espera com ação, com busca, com propósito. Então eu tenho esperança por quê? Porque eu estou buscando. E daí pode vir até um complemento que é a fé, que é já um pouquinho mais aprofundada que a própria esperança. E aí a fé já envolve uma certeza absoluta de que tudo dará certo, de que tudo que eu faço vai funcionar, porque eu sei que eu estou fazendo o melhor diante de Deus e da minha própria consciência. E as coisas dão muito certo quando é assim. Muito certo mesmo, não tem erro mesmo. Diz Emmanuel, então, que a esperança é a luz do cristão. Aí ele comenta de um jeito muito interessante, dizendo assim: nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Está vendo? A fé é mais difícil do que a esperança. A esperança é mais alegre, né? É mais animada, é mais para nós. E a fé, olha aqui, quem fala é Emmanuel, sou eu. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Todo mundo espera alguma coisa. E quando essa espera entra em ação, a pessoa faz uma ação, faz uma busca para que aquilo aconteça, aquilo que ela espera aconteça, quando ela entra em ação, quando ela é co-participante, né, da própria esperança, aquilo acontece de fato. Alguma coisa melhor vai acontecer de fato, né? Então dizer, nem todos conseguem por enquanto o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança, que é a consolação, consolo, uma palavra de bom ânimo, é dar esperança. Não é isso? A esperança envolve o consolo, envolve
o desejo do melhor. Diz Emmanuel, continuando, a dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte. Muitas vezes, nós nos encontramos no vale da sombra e da morte, no sentido quase que literal, por causa das tragédias pessoais, por causa do enlutamento, dos sofrimentos, das dores, das faltas, das dificuldades, porque todos passamos. O momento do planeta é de dificuldade. É como se nós estivéssemos, de fato, no vale da sombra e da morte. Mas, nem por isso nós devemos perder a esperança. Até que, de fato, desenvolvamos em nós uma fé tão viva que nos salve de tudo isso. Que nós nos tornemos, de fato, espíritos superiores, espíritos libertos. Né? Então, olha aqui. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. São palavras, né, da Bíblia. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Certo? Então, quando somos visitados pelo medo, muitas vezes por dia, nós somos visitados por situações que nos causam medo, pânico. Muita gente tem pânico e tem motivos para isso. Por conta da violência, por conta dos atritos e de tantas coisas que muitas vezes acontecem. Então, ele diz, existe a luz interior, que é a esperança. Daí a importância do cultivo da esperança, de termos esperança, até essa esperança se transformar em um voo sublime, que é a fé. E aí é a certeza de que realmente seremos vencedores, né? A negação humana, diz Emmanuel, continuando aqui nessa lição 75 de O Livro Vivo de Luz. A negação humana declara falências, labra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, como o sol. A esperança vem de cima. No entanto, a esperança vem de cima, a maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, gente, quando a gente cultiva a fé, quando nós queremos buscar esperança, nós vamos ter, como consequência, no futuro próximo, nós vamos ter mais fé, nós vamos ter mais consolo, nós vamos ter mais alegrias, e por aí vai. Então, a importância de nós cultivarmos a esperança, sabendo que, como diz Emmanuel, a esperança é um tesouro comum de todas as pessoas. Basta querermos, né? A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o dormir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de Amor. Então a esperança é o mais sublime cântico do Evangelho de Jesus. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Então que Jesus nos abençoe e saibamos que todo momento é momento de nos tornarmos melhores e de cultivarmos esse otimismo, a esperança, até atingirmos a fé que um dia foi dada aos santos. Muito obrigada a todos, boa noite, muita paz e esperança. Muito obrigada a você. Essa lição é lindíssima. Não é? Eu que agradeço.
com muita paz, com muita luz. Que essas boas vibrações que nós estamos sentindo agora, possamos levar todos para as nossas casas, para os nossos lares, e que possam ser estendidos a todas as pessoas que estão à nossa espera. Temos a certeza que Jesus está sempre conosco e que se acreditamos, temos fé, tudo de melhor vai acontecer com certeza. Então, tenhamos fé, agradecendo sempre a Deus e que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe.